se humilhado, quantas vezes pensou que estava abandonado, quantas vezes se viu triste e abatido, mas o poder de Deus te mantém erguido. Quantas vezes você tem orado, quantas vezes você tem clamado, mas hoje o meu Deus levanta e vai agir, porque Ele está mandando você não desistir. Você não desistir. O dia passa, a noite vem, o choro chega, mas a vitória vem. O dia passa, a noite vem, o choro chega, mas a vitória vem. Quantas vezes você tem se humilhado, quantas vezes pensou que estava abandonado, quantas vezes se viu triste e abatido, mas o poder de Deus te mantém erguido. Quantas vezes você tem orado, quantas vezes você tem clamado, mas hoje o meu Deus levanta e vai agir, porque Ele está mandando você não desistir. Você não desistir. Um dia passa, a noite vem, o choro chega, mas a vitória vem. Um dia passa, a noite vem, o choro chega, mas a vitória vem. O dia passa, a noite vem, o choro chega, mas a vitória vem. O dia passa, a noite vem, o choro chega, mas a vitória vem. O dia passa, a noite vem, o choro chega, mas a vitória vem. Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo a este áudio ou assistindo a este vídeo em nossas redes sociais, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, confiança e esperança no Senhor, que há de curar a enfermidade que anos e anos vem assolando a sua vida. Por falar em cura, este é o grande propósito em orações, Deus que cura. Um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, que significa o Senhor que sara. Ele é o médico dos médicos. Não há nenhuma doença ou condição adversa que não possa ser curada. Deus também dá o dom de cura para algumas pessoas que curam outras pessoas para a glória de Deus. E hoje, no 11º dia deste grande propósito em orações, trago para leitura e meditação o livro de Salmos, capítulo 103, versículo 3,
E a palavra diz: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, peço que você se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. Dentro da visão bíblica, quando o salmista diz, em uma outra versão, eu sempre trago duas versões da Bíblia. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Veja bem, o primeiro e principal benefício é o perdão dos pecados. Além de perdoar, o salmista crê que Deus tem o poder para curar todas as enfermidades. As palavras "quem da cova redime a tua vida", que está lá no versículo 4, podem indicar livramento de uma morte prematura, ou se referir à esperança da ressurreição, doutrina que recebe no Novo Testamento um ensino mais completo. Meu irmão, minha irmã, nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele não apenas define e derrota o pecado. Ele nos resgata das consequências do pecado, perdoando-nos dos nossos pecados e purificando-nos. A cura verdadeira significa mais do que só curar um corpo doente. E nós louvamos a Deus pelas vezes que Ele tem feito isso nas nossas vidas. Não, a cura verdadeira significa perdoar e nos libertar daquilo que quebra nossos espíritos e faz nossas almas e corpos doentes. Somente Deus oferece este benefício como parte do seu pacote de aposentadoria. Meu irmão, minha irmã, dentro deste 11º dia, trago aqui uma ilustração. Gostaria que você prestasse atenção sobre a palavra de hoje, no livro de Salmos 103, versículo 3. O pastor da igreja de quem sou membro desafiou os ouvintes a memorizar versículos da Bíblia. Comece memorizando os salmos inteiros e não tão versículos selecionados. Desafia-me com o Salmo 103, mesmo contendo 22 versículos. Intriguei-me com a palavra perdoar. Quem me acompanha a esses estudos sabe para qual livro ocorre para tirar minhas conclusões. Um sabre, uma concordância hebraica. Vamos lá, esta palavra encontra-se 45 vezes no Antigo Testamento, muitas das quais se acham no Pentateuco, umas 18 vezes. Entre as instruções relativas à expiação de pecado, o sacerdote fará expiação diante do Senhor e será perdoado. Levítico 6, versículo 7. Outras 14 vezes nos livros históricos, especialmente na oração do rei Salomão na dedicação ao templo. Ouve, pois, a súplica do teu povo Israel. Ouve e perdoa. 1 de Reis, capítulo 8, versículo 30. E também se encontra nos livros proféticos umas 8 vezes. Converta-se ao Senhor e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, versículo 7. Quando menos reflete o fato de que, ao decorrer da história do povo de Israel, Deus estava pronto para perdoar o pecado daqueles que confessam. E isso ocorre desde a implantação no Pentateuco, na execução da história da nação, como ainda nos livros proféticos nos anos de cativeiro. Deus sempre foi fiel nesta promessa. É interessante que esta palavra nunca se encontra entre os seres humanos. Por isso, é um tipo de perda inferior.
Ela é exclusiva para saltar ou perder, estendida ao pecado por Deus. Um perdão superior, pois vem de Deus, que está deixando o pecado por causa dos pecados dele. O reconciliador, Deus manifesta-se rapidamente, aceita pedidos de pecadores, perdoa e assim reconcilia-los com ele como um filho de Deus. Ao descrever isto nitidamente, ao dizer, o Filho de Deus fez homem ter um fim de homem que se tornou um filho de Deus, refletindo assim no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Nunca pode separar o conceito de perda da necessidade da expiação, pois a penalidade sobre o pecado é a morte. No Antigo Testamento era simbolizado pela morte de um animal, seja boi, ovelha ou pombo. O perdão veio após o sacrifício do ofertante. Apenas o livro de Hebreus nos informa: sem derramamento de sangue não há remissão. Capítulo 9, versículo 22. Quem separou esses dois conceitos não obteve ou perdeu a parte de Deus. Uma parte, tudo isso também se aplica ao credor do crime. Confessado será totalmente perdoado. 1 de João, capítulo 1, versículo 9, escrito para os cristãos: Ele é justo para perdoar os pecados. Quando Cristo se oferece para pagar a penalidade de pecado, ele marcou sua morte na cruz do Calvário. Por isso Jesus gravou na cruz: está consumado. João, capítulo 19, versículo 30. Todo o simbolismo dos animais sacrificados pelo perdão de pecado agora é feito definitivamente pela morte na cruz. Todas as instruções do Pentateuco refere-se ao sacrifício de bois, ovelhas ou pombas, se for concluída na morte de Jesus. Nada mais precisa ser adicionado para obter ou perder Deus. Gosto da maneira como Isaías descreveu o perdão. Deus é rico em perdoar. Capítulo 55, versículo 7. Rico para nós é um adjetivo, mas para Isaías é um verbo significando multiplicar, e o verbo se encontra numa forma causativa, ou literalmente Deus fará que multiplique. E, se isso não ocorrer, haverá uma forma infinita de destacar enfaticamente intensidade ou constância. Que perdão, hein? Deus está descrito como um multiplicador de algo, um saber ou um perdão, mencionado numa forma enfática com intensidade ou constância. Que Deus! Que perdão! Por causa da expiação, Deus oferece perdão, meu irmão, minha irmã. O salmista também sentiu isso quando disse: quanto mais distrair o Oriente do Ocidente, tanto quanto nós nossas transgressões. Salmos 103, versículo 12. Da parte do pecador, falta reconhecer que Cristo pagou a pena de morte e aceitar Cristo como seu Salvador e andar conforme os seus mandamentos. Aquilo que pedimos, recebemos porque guardamos os seus mandamentos e consideramos que é agradável. 1 de João, capítulo 3, versículo 22. Demonstra a nossa salvação pela prática dos seus mandamentos. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você refletisse muito nas palavras. Porque, veja bem, Adão, ao cair no pecado, arrastou a raça humana universalmente à experiência do pecado, da enfermidade e da morte. Contrastando isso, o salmista enumera as bênçãos de Deus para o seu povo: o perdão dos pecados, a cura das enfermidades e as dádivas da salvação e da vida eterna. O perdão é o primeiro e mais importante da dádiva que podemos receber de Deus. Pelo perdão somos restaurados a Deus e redimidos da destruição. A cura das enfermidades decorrente do pecado e de Satanás
também faz parte da salvação que Deus põe à disposição do seu povo. Bem, para obtermos a cura neste exato momento, é necessário que reconheçamos os nossos erros, transgressões, pecados. Devemos pedir perdão sempre, ao levantar, ao proceder à primeira refeição, no ir e vir. Devemos reconhecer as nossas limitações. Devemos reconhecer os nossos erros. Por mais que nós tentamos de nossa forma humana, não iremos conseguir. Isso é uma verdade. Como é que você vai obter a cura? A cura que eu digo é através do perdão. Ela vai curar tudo na sua vida. Olha bem, eu encerro agora este 11º dia com o seguinte pensamento, meu irmão, minha irmã. Louvor não deve vir apenas dos nossos lábios. Louvor deve fluir do fundo da nossa alma, reconhecendo todas as grandes bênçãos que Deus nos tem dado. Ao mesmo tempo em que Deus é digno de louvor, porque Ele é santo, majestoso e poderoso, temos razões maiores ainda para louvá-lo. Ele tem sido tão gracioso para conosco. Peça perdão, reconheça os seus erros, seja íntegro com o Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai santo e amoroso, eu lhe louvo pelo presente da criação. Eu lhe louvo por nos ter dado livre-arbítrio para aceitar-lhe ou rejeitar-lhe. Eu lhe louvo por ter escolhido Abraão para ser o começo da fé e um povo do qual viria Jesus. Eu lhe louvo por mandar Jesus, aleluia. Eu lhe louvo por providenciar o sacrifício pelos meus pecados. Eu lhe louvo por ressuscitá-lo dentre os mortos e por triunfar sobre o pecado e a morte. Eu lhe louvo por aqueles que compartilham, sim, que compartilharam o evangelho da sua graça comigo. Eu lhe louvo pelo que estás fazendo através de mim e para mim. Eu lhe louvo pelo que estás por fazer e para fazer, e pelo que ainda se mantém em mistério em mim. Eu lhe louvo porque és Deus Todo-Poderoso que escolheu ser meu Pai. Como posso louvá-lo adequadamente? Abba, Pai, por sua misericórdia e graça que me salvou, perdoou e purificou do meu pecado. Ajuda-me a nunca esquecer da alegria de ser perdoado e incluído na sua família. Obrigado pela salvação, em nome de Jesus eu louvo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.